Timóteo 1:15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Vamos ler juntos? Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Pai, fala conosco mais uma vez nessa manhã, e que a Tua palavra, ela seja como uma flecha, e o nosso coração como o alvo certo, Pai. Que o Senhor venha nos atingir, venha nos alcançar com o poder desta palavra transformadora, Pai. E que seja para a glória do Teu nome e para a edificação do Teu povo. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ao seu lugar. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quando o apóstolo Paulo usa essa palavra, quando ele faz essa afirmação, ele está falando sobre a grandeza do Evangelho. Ele diz, fiel. E quando ele diz fiel, esta palavra fiel significa algo sem mistura. Algo que não é misturado, algo que é íntegro. Algo sem defeito. Então aquilo que é sem mistura, aquilo que é íntegro, sem defeito, é fiel. E quando ele diz fiel é a palavra, ele está se referindo à palavra do Evangelho. A pregação do Evangelho. Porque o Evangelho é a pregação da palavra. E a palavra é Cristo. É o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então Paulo, ele começa dizendo assim, se existe alguma coisa íntegra na terra, se existe alguma coisa sem mistura, se existe alguma coisa sem defeito, se existe alguma coisa que você deve aceitar com todas as suas forças e que é digno de confiança, é o Evangelho. Nós precisamos, irmãos, refazer a nossa visão de igreja hoje. Nós não podemos fazer o nosso culto somente para 4 paredes. A nossa fé, a nossa devoção, o nosso amor, o nosso envolvimento não pode ficar apenas aprisionado a esse ambiente. Nós precisamos expandir, nós precisamos repassar aquilo que nós cremos, nós precisamos de transmitir a outras pessoas. Aliás, essa é uma das principais motivações de voltarmos com o culto à noite. Porque existem muitas pessoas que estão lá fora, que desejariam estar aqui dentro, porque nos acompanham pela internet, mas só conseguem estar aqui à noite. Essa é uma das motivações de nós retornarmos com os grupos de vida, para que possamos alcançar outras pessoas da nossa família, da nossa rua, dos nossos amigos. E toda a igreja precisa estar engajada nisso, respirando o mesmo ar, a mesma mentalidade, o mesmo foco, refazendo a nossa visão de igreja. Nós precisamos acreditar, entre aspas, no produto que nós temos, no bom sentido. E Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho. Ele vai dizer isso em Romanos 1:16, está nessa placa aqui. Eu não me envergonho do Evangelho, porque esse Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus. Então, se eu entendo que o Evangelho é o poder de Deus, se eu entendo que é através do Evangelho que se revela a justiça de Cristo, esse Evangelho é poderoso. E se eu creio nisso, eu não posso guardar isso para mim. Esse Evangelho, então, que é poderoso,
para revelar a justiça de Cristo, ele precisa de ser pregado por todos nós. A pregação do Evangelho não é uma tarefa exclusiva do pastor ou de qualquer outra pessoa que suba aqui, mas é uma responsabilidade de todo crente. Todo crente é um missionário. Todo crente é um evangelista. Então, se eu creio, esse evangelho precisa ser pregado, esse evangelho precisa ser vivido, esse evangelho precisa ser ensinado, transmitido, porque esse evangelho é a força mais poderosa do planeta Terra. Ela não pode ficar limitada a um ambiente. O evangelho é poder, e ele é poder porque a sua origem, ela está no Deus Todo-Poderoso. E esse evangelho é poderoso porque se fundamenta no poder do amor de Deus. Ou seja, irmãos, não existe nada que seja capaz de demonstrar amor às pessoas que não seja o evangelho. Quando você ama muito alguém, quando você ama muito uma pessoa, o que mais precioso você pode fazer por essa pessoa é transmitir o evangelho a ela. Porque esse evangelho é o poder de Deus para salvá-la. E você ama tanto que você quer ver aquela pessoa salva. Você não se contenta em apenas ela ter as coisas aqui desse mundo, aqui da terra. Você quer que ela tenha muito mais. Que ela tenha as coisas do céu. Paulo vai colocar aqui que esse evangelho é a manifestação da misericórdia de Deus. Ele vai colocar aqui que esse evangelho, ele é um transbordar da graça de Deus. Significa que tudo o que eu preciso, do ponto de vista espiritual, todas as minhas necessidades, todas as minhas carências, eu encontro no evangelho. De tal forma que o evangelho é tudo o que eu preciso, tudo o que eu necessito para essa vida e para a vida eterna está no evangelho. E Paulo cria nisso. Paulo acreditava nisso com todas as suas forças. E por que ele cria nisso? Por que Paulo acreditava nisso? Porque esse evangelho transformou a vida dele. E você só consegue transmitir, você só consegue transferir, você só consegue abranger, alcançar, quando esse evangelho que deve ser transmitido, ele transforma antes a sua vida. Ele precisa transformar antes a nossa vida, porque uma vez transformando a nossa vida, nos tornamos propagadores desse evangelho na vida de outras pessoas. E passamos a crer. E cremos porque mudou a nós. O que acontece é que às vezes nós não transmitimos, não falamos desse evangelho para outras pessoas, e às vezes nós não cremos nesse evangelho porque, na verdade, nós não tivemos ainda essa experiência. Não fomos transformados ainda. E por isso não conseguimos transmitir a outras pessoas. Porque a gente só crê no evangelho quando o evangelho nos transforma. E se ele nos transforma em canais para que outras pessoas sejam também alcançadas através de nós. E a integridade do evangelho e a veracidade do evangelho está no seu poder de transformar. É impossível, irmãos, alguém dizer que foi alcançado pelo evangelho e não teve a sua vida transformada. Se você foi alcançado pelo evangelho um dia, mas hoje a sua vida continua a mesma, o seu comportamento é o mesmo, seu linguajar é o mesmo, sua postura é a mesma, suas inclinações são as mesmas, há de se questionar se você realmente foi transformado pelo evangelho ou não. Olha o que ele diz 2 versículos antes, versículo 13. A mim que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Veja como que ele era antes. Ele era um blasfemador. Ele era um perseguidor. Ele era insolente. Tudo de ruim, tudo de errado que um ser humano pode ser. Mas esse evangelho transformou a sua vida.
Ele estava antes numa condição de ignorância e incredulidade, são os termos que ele usa aqui. Mas esse evangelho transformou a sua vida. Irmãos, nós fazemos nossos planos, nossos eventos, mas você sabe que o nosso foco não pode estar apenas nisso. A igreja perde muito tempo com eventos, a igreja perde muito tempo com coachings, a igreja perde muito tempo com treinamento, com tantas outras coisas. Mantendo o seu foco exclusivamente nessas coisas. São tantas ideias, são tantos planos. Quando, na verdade, o evangelho tem tudo. Tudo o que nós precisamos. A questão é se a gente crê nisso. Porque se nós cremos que o evangelho que nós pregamos, ele foi o evangelho que realmente, de fato, transformou a nossa vida. Se percebermos que, quando falamos do evangelho, estamos falando da grandeza de Deus, então a gente vai, sim, transmiti-lo a outras pessoas. Vamos querer que outras pessoas tornem-se participantes daquilo que nós também fomos. Paulo, ele começa dizendo, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Ou seja, nós temos aqui a grandeza do evangelho por causa daquilo que o evangelho é. Segundo lugar, a grandeza do evangelho está justamente no seu propósito. Veja aqui que, em segundo lugar, ele diz, fiel é a palavra e digna de toda aceitação. E aí ele vai explicar por que esse evangelho é digno de ser aceito. Ele vai dizer, porque Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E aqui está o fato de que esse evangelho existe para cumprir um propósito. Este evangelho existe para cumprir um propósito. E o propósito é salvar pecadores. Salvar pecadores. Porque Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Jesus veio ao mundo para isso. Se você perceber aqui, a salvação de pecadores está diretamente ligada à obra pessoal de Jesus Cristo. Essa foi a obra dele, ele veio ao mundo para isso. Ou seja, a única coisa que pode transformar o homem, a única coisa que pode salvar o homem, a única coisa que pode dar vida eterna e felicidade ao homem, é Jesus Cristo. É o Evangelho. Se não for assim, o homem vai bater em tantas outras portas. Talvez até encontre uma felicidade passageira, mas não consistente, não sólida. Porque só Jesus pode fazer, só o Evangelho pode fazer. Eu gosto muito dessa expressão que ele usa aqui. E o Espírito Santo também não desperdiça nenhuma palavra. Ele diz, Cristo Jesus, para se referir a alguém que veio ao mundo para salvar. Cristo Jesus, porque Cristo significa o ungido de Deus, o Messias. Então Cristo é o seu lado divino. E Jesus significa Salvador, é o lado humano. Em outras palavras, ele está dizendo aqui que é o Cristo Deus, que se fez Jesus homem, e que veio para salvar os pecadores. Ele não veio com outra intenção, ele não veio com outro plano, ele não veio com outra motivação, ele não veio com outro propósito, senão salvar pessoas. E se ele veio com esse propósito de salvar pessoas, nós precisamos cooperar com essa obra. Nós somos cooperadores na seara de Deus. Nós precisamos estar engajados também nessa missão de salvar pessoas. Nós não podemos vir semana após semana ao culto, irmãos, ouvir uma boa palavra, uma boa oração, um bom louvor, e nos nutrir, nos alimentar, nos encharcar, nos transportar daquilo, e voltar para casa, como se o mundo girasse ao nosso redor, sem preocuparmos com outras pessoas. Pelo contrário, Jesus veio ao mundo para abrir mão da sua própria vida. E o seu foco estava em outras pessoas. E eu e você fazemos parte dessa igreja, porque um dia, você só faz parte dessa igreja, porque um dia você também foi alcançado por esse evangelho. Porque um dia alguém pregou essa palavra para você.
Porque um dia esse evangelho tocou no seu coração, na sua vida, e transformou você. E quando você foi tocado, alcançado, transformado, ali você foi habilitado a transmitir também isso para outras pessoas. Então esse evangelho que já nos transformou e nos fez conhecedores de Jesus. E nós sabemos que a única coisa que esse mundo precisa é da salvação de Jesus. A gente pode pensar num monte de coisa, a gente pode inventar um monte de coisa, mas a grande verdade é que Jesus não veio ao mundo para deixar para nós um código de ética. Jesus, ele não veio ao mundo para estabelecer uma forma específica de adoração ou de culto. Jesus veio a esse mundo para salvar os pecadores. Ponto. Abra comigo a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 61. Deixa marcado o texto e vai em Isaías 61. Isaías 61 é a profecia principal da obra messiânica de Jesus. Isaías 61. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim. Veja que o texto já começa apontando aqui as duas pessoas da Trindade que estão ungindo a terceira pessoa da Trindade, que é Jesus. Porque o Senhor me ungiu para fazer algumas coisas. Número 1, para pregar boas novas aos quebrantados. Pregar boas novas aos quebrantados. Então, a primeira missão de Jesus é qual? Pregar salvação. A primeira missão de Jesus, pregar salvação. Segundo, diz aqui que ele não veio somente para pregar boas novas aos quebrantados, mas veio também para curar os quebrantados de coração. Então, além de pregador, ele é médico. E diz claramente no contexto da casa de Levi, lá em Marcos, no capítulo 2, versículo 17, que os sãos não precisam de médico. Eu vim para os doentes e não para os sãos, porque o Filho do Homem veio para chamar os pecadores ao arrependimento. Terceiro ponto. Jesus veio também não somente para pregar, não somente para curar, mas ele veio também para proclamar libertação e ao mesmo tempo pôr em liberdade. Ou seja, ele é a libertação e ele é o libertador. Significa que Jesus veio justamente para nos libertar do pecado, para nos libertar de Satanás, para nos libertar da morte. Ele veio então para trazer livramento e libertação plena. Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Libertador. Então Jesus veio para salvar pecadores. E a expressão que Paulo usa aqui engloba todas as facetas do ministério de Jesus. Você pode usar o verbo que você quiser, ou colocar o verbo que você quiser, é pregar, é curar, é libertar, é consolar, mas tudo isso está dentro de um bojo só. Qual? Ele veio para transformar a nossa vida. Uma pessoa que está na presença de Jesus, ela não é mais a mesma. Uma pessoa que tem a sua vida como habitação de Cristo, templo do Espírito, ela não é mais a mesma. Suas motivações, suas intenções, seus pensamentos, suas inclinações, seus prazeres, seus deleites, tudo, toda a tua essência é completamente transformada por Jesus. Ele veio para transformar a nossa vida. Ele veio para mudar completamente a nossa condição espiritual. Ele aceita você do jeito que você está, mas ele não se conforma em te manter assim. Ele te chama de qualquer jeito, para que na presença dele você seja transformado. E a pergunta que eu faço é: você crê nisso? Você crê nisso? Então você tem que pregar isso. Você tem que viver isso. Você não pode apenas internalizar e interiorizar isso e guardar para você.
Interessante que na época de Jesus, quando uma transformação acontecia, um milagre acontecia, uma experiência divina acontecia, muitas vezes Jesus pedia para as pessoas se calarem e elas propagavam. E hoje Ele pede para a gente propagar e a gente se cala. A gente precisa falar se a gente crê. Irmãos, qualquer religião pode fazer o que quiser. Qualquer religião. Espiritismo, catolicismo, budismo. Qualquer religião pode fazer escolas, qualquer religião pode fazer hospitais, qualquer religião pode fazer a caridade, boas obras, ação social para tudo quanto é lado, mas somente a igreja pode pregar o evangelho de Jesus Cristo. Somente a igreja. Ou seja, a igreja tem uma missão que é intransferível. Nós não podemos terceirizar aquilo que é a nossa missão, aquilo que é o nosso compromisso. A obra de Deus não pode ser terceirizada. É uma missão que nós temos que também não pode ser omitida. Nós não podemos passar a bola para outro e também nós não podemos nos calar. Omitirmos-nos. Nós temos a grande comissão, mas muitas vezes nós praticamos a grande omissão. E ainda dá tempo de recalcular a rota, de mudar a nossa mentalidade, porque a igreja não pode perder esse foco evangelístico. Quando nós temos um evangelismo uma vez ao mês, aquela manhã deveria ser uma manhã de superlotação aqui. O evangelismo, ela não pode ser uma missão de uma dúzia de pessoas, mas de toda a igreja. Essa é o nosso grande foco, é o foco missionário, evangelístico. Porque o evangelho é o poder de Deus para salvar pecadores. E a nossa missão aqui nesse mundo é essa. Em terceiro lugar, eu quero destacar um termo que o apóstolo Paulo usa aqui no texto, quando ele diz, dos quais eu sou o principal. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. E a palavra principal aqui significa maior. E por que Paulo se achava o maior dos pecadores? Por que Paulo se achava o principal dos pecadores? Porque ele perseguiu a igreja. Ele perseguiu a igreja. Porque ele matou milhares de cristãos. Ele foi um terrorista da fé. Só que ele fazia isso em nome de Deus. Ele fazia isso em nome de Deus. Ele fazia isso respaldado no judaísmo. Ele fazia isso, mas com ele tinha cartas de autorização do sumo sacerdote para matar os cristãos, persegui-los e matá-los. Ele tinha a sua carta que o autorizava a isso. Ele vai dizer no versículo 13, a mim que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, porque eu fiz aquilo na ignorância e na incredulidade. Contudo, olha o que ele diz no versículo 14, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Tudo mudou quando a graça de Cristo transbordou na minha vida. A graça transforma. A graça quebra o jugo. Mas veja que, em primeiro lugar, Paulo aqui, ele se reconhece pecador. Ele olha para dentro de si mesmo, examinando-se a si mesmo. E ele se reconhece pecador. Para que eu seja salvo, para que a missão de Jesus se cumpra, porque ele veio ao mundo para salvar pecadores, isso exige de mim reconhecimento de que eu sou um pecador. Eu não mereço. Eu fui destituído da glória de Deus, eu fui separado. Eu sou carente disso. E ele diz, eu sou o principal, eu sou o maior, eu sou o pior deles. E aqui eu preciso de fazer uma pergunta. Que tipo de pecador você é?
Paulo já disse que tipo de pecador que ele era. Qual é o tipo de pecador que você é? Será que você é daquele de pequeno porte? Médio porte? Ou de grande porte? Você acha que na Bíblia tem o pecadinho, um pecadão, um pecado? Você acha que existe um pecador que é mais ou menos pecador do que o outro? Escuta isso. Nós não somos pecadores pelo erro que cometemos. Nós cometemos erros porque nós somos pecadores. Nós não somos pecadores pelo erro que nós cometemos. Nós cometemos erros porque nós somos pecadores. E aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. E aquele que diz que não é pecador engana-se a si mesmo. E o amor do Pai não está nele. Veja João 5. João 5. Jesus está conversando, Jesus está explicando a sua missão aos fariseus. Esse é o contexto ali. Os fariseus eram pessoas religiosas. Os fariseus eram líderes religiosos. E às vezes, ouça isso, os maiores pecados não estão nos prostíbulos. Às vezes, os maiores pecados estão na igreja e não no mundo. Às vezes a gente acha que todo mundo é pecador, menos nós. Ou que todo mundo é mais pecador do que nós somos. E nós não entendemos o quanto somos pecadores. E muitas vezes, irmãos, é porque o Espírito Santo está em nós, nos controlando, é que nós não fazemos, na verdade, aquilo que a nossa carne quer fazer. Porque a inclinação da nossa carne é sempre para o mal. E a nossa carne, ela tem o poder de cometer o mais vil pecado. E a gente só não comete porque o Espírito Santo está em nós, nos freando. Porque se não fosse Ele, nós não seríamos quem nós somos hoje. Mas nós somos pecadores iguais, um ao outro. E é tão interessante que Jesus diz assim em João 5,39: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Ou seja, vocês estão estudando a Bíblia. A Bíblia fala sobre a vida eterna. A Bíblia fala da salvação. Ele prossegue e diz: são elas, as Escrituras, elas mesmas que testificam de mim. Ou seja, eu sou o centro das Escrituras. As Escrituras, elas testificam quem eu sou, a minha missão. Mas veja o que ele diz em João 5,40. Contudo, não quereis vir a mim para terdes a vida. Vamos juntos, irmãos? Contudo, não quereis vir a mim para terdes a vida. Veja, irmãos, eles estavam como a gente aqui hoje, estudando a Bíblia, estudando as Escrituras. Eles estavam examinando as Escrituras, mas eles estavam mortos espiritualmente. Lendo as Escrituras, examinando as Escrituras, mas mortos espiritualmente. No versículo 40, Jesus diz: vocês não querem vir a mim para ter a vida. Vocês estão lendo, examinando, mas vocês não têm vida. Ou seja, vocês querem continuar nesse estado de morte espiritual que vocês estão. E o grande perigo, irmãos, o grande perigo, de acordo com João 8,24, é morrer nos seus pecados. Morrer nos seus pecados. João 8,24. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. O maior perigo de ter um coração inclinado para o mundo
mesmo estando na igreja, é você morrer nos seus pecados. É você morrer cheio de atividades religiosas, cheio de religiosidade, mas sem ter a Cristo no seu coração. É você morrer sem ter nascido de novo, sem ter se tornado uma nova criatura, uma nova pessoa. E quantas vezes, irmãos, nós convivemos com pessoas que são tão boas, talvez no seu meio tenha isso, pessoas tão boas que você fala assim, olha, mas ele é tão bom, ela é tão boa, só falta ser crente. Ainda tem outro mais ousado que diz, não, mas ele está no mundo, mas é muito melhor do que muitos crentes. A grande verdade é que nós não temos que olhar para a pessoa pela caridade que ela faz, pelas boas ações que elas fazem. A gente precisa olhar para as pessoas pela condição espiritual que ela está. Ela pode ser uma boa esposa, um bom marido, um bom patrão, um bom cidadão, um bom amigo, mas na sua condição espiritual pode estar morto espiritualmente. Nós podemos ser os melhores homens, as melhores mulheres, e mesmo assim, não entrarmos no céu. Porque no céu não se entra pelos nossos próprios méritos. Porque eu fui bom. Porque eu passei a minha vida aqui sem cometer mal a ninguém. Como alguns dias atrás, talvez uma semana, alguém chegou para mim e disse, eu acho que eu vou para o céu. De vez em quando eu dou um susto em alguém com uma pergunta dessa. Você está pronto para ir ao céu? Olha, Renato, eu acho que eu estou pronto para ir para o céu porque, como é que foi que ele disse? No meu currículo existem boas ações. Eu ajudei muita gente. Eu sou uma pessoa boa. Aí eu falei, que bonitinho, o senhor vai chegar no céu, na porta do céu, vai bater no peito e vai dizer, eu mereço estar aqui. O que o senhor faz então com o sacrifício de Cristo, que morreu para permitir o nosso acesso lá? Não é pela nossa bondade, não são pelos nossos méritos. Nós precisamos ser bons, nós precisamos de praticar boas ações, nós precisamos de fazer a caridade sim. Isso é um compromisso nosso, é um compromisso de quem já foi salvo, mas foi salvo pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Não é mérito nosso para que nenhum de nós se vanglorie. A glória só pertence ao Senhor, e não a nós. Nós precisamos olhar para as pessoas na sua condição espiritual, na condição espiritual que elas estão, e elas precisam ter a Cristo. Por mais boas que sejam, por melhores que sejam, não se enganem, elas precisam ser regeneradas, nascerem de novo, nascerem de Deus. Em nome de Jesus, irmãos, não se paralisem, não fiquem estagnados na sua condição. Fale de Jesus, fale do céu, fale do inferno para eles. Ofereça a salvação de Jesus para essas pessoas. Elas não podem morrer, elas não podem passar para a eternidade sem ter essa experiência de se reconhecer pecadora e receber a salvação que só está na pessoa de Cristo Jesus. Paulo não era maior pecador ou menor pecador do que você e eu. A fé que Paulo possuía era uma fé comum. E o Espírito que converteu a Paulo é o mesmo Espírito que habita em você e que converteu você. O mesmo Espírito que habitava em Paulo, que converteu a Paulo, é o mesmo que habita em você e que converteu você. Sabia disso? Você sabia que o mesmo poder que ressuscitou a Cristo habita em você? É simples assim. Irmãos, nós precisamos voltar à simplicidade do Evangelho. Precisamos voltar à simplicidade do Evangelho. E a simplicidade do Evangelho está nesse versículo que nós lemos inicialmente. A grandeza do Evangelho está na sua integridade e no seu poder de transformar.
A grandeza do Evangelho está na sua missão, está no seu conteúdo, que é o quê? Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Não existe tão grande pecador que esse Evangelho não possa salvar. Pode ser a pior pessoa, o pior homem, a pior mulher, esse Evangelho tem poder de salvar. Fale da salvação em Cristo Jesus para outras pessoas. Nós precisamos estar aqui com alguém, nós precisamos de trazer a nossa turma para cá. Nós precisamos de acreditar nesse Evangelho. Se realmente, se de fato ele transformou a minha vida, eu creio que ele é o poder de Deus para transformar a vida dos meus amigos. Eu amo tanto aquelas pessoas que eu quero chegar no céu e abraçá-las também. Esse é o nosso papel nos grupos de vida. Esse é o nosso papel aos domingos à noite. Já que nós temos um fluxo gigantesco de visitantes à noite, muito mais do que na parte da manhã. Então vamos abrir, vamos fazer tudo o que pudermos para alcançarmos essas pessoas. Aliás, toda a igreja está convocada, toda a igreja, as crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, toda a igreja, convocada. Não é um convite, é uma convocação. No primeiro sábado de setembro, o dia que antecede ao culto à noite, um grande evangelismo e divulgação do culto. De um lado, uma palavra de esperança e do outro lado, anunciando o culto. Saindo pelas ruas. Todos nós, toda a igreja. Inicialmente, já foram feitos 10 mil panfletos. Depois vai rodar nas mídias, Instagram, Facebook. Estou pensando muito no carro de som. A gente vai rodar. Esse tem que ser o papel de toda a igreja. A gente traz para dentro e prega a palavra. Uma semana antes desse culto, jejum e oração para toda a igreja, em prol da salvação de pecadores. Não é um evento, não é um show. Porque a gente sabe que é uma porta de acesso para eles, esse culto à noite. E a gente quer que eles sejam salvos. A gente tem que cooperar com isso. Não existe tão grande pecador que o Evangelho de Jesus não possa salvar. Esse Evangelho, irmãos, é para pecadores. É para pecadores. E a nossa condenação está no fato de que nós não nascemos de novo. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O Evangelho, então, vem para nos quebrantar. O Evangelho vem, então, para esmiuçar o nosso coração, a nossa mente. O Evangelho, então, vem para dizer que Deus pode salvar a todos que se reconhecerem pecadores. Todos. Amém, irmãos? Amém, gente? Amém. E agora o que a gente faz com isso? A gente crê em tudo isso. E o que a gente faz com isso? A gente esconde isso? A gente coloca isso dentro de uma caixinha, põe um cadeado, tranca aquilo. Porque é tão maravilhoso, pastor. Essa verdade absoluta, eu creio nela, eu vou guardar só para mim. Uma vez alguém disse assim, o que é um crente? Se eu perguntar para você hoje, o que é um crente? O que você fala? Pensa aí, o que é um crente? Talvez você tenha pensado num monte de coisa. Alguém um dia disse, um crente é alguém que estava passando fome, recebeu um pão e agora sai espalhando para todo mundo onde é que tem pão. Um crente é alguém que estava passando fome, recebeu um pão e agora sai espalhando para todo mundo aonde é que tem pão. Espalha para todo mundo aonde é que tem pão. Todo crente é um missionário. Se você é um crente, está parado no seu lugar sem fazer nada, olha só, vou dizer outra. Consagre as suas redes sociais a Jesus. Consagre seu Instagram, seu TikTok, seu Facebook, consagre a Jesus. Consagre a obra missionária.
consagre a obra evangelística, usa suas redes sociais como instrumento do poder de Deus para evangelizar, para falar do amor de Deus, para transmitir os cultos, para mandar uma mensagem, WhatsApp, o Telegram, e qualquer outra ferramenta social, de mídia social que você tenha. Consagre a Deus. Todo crente é um missionário. E todo coração sem Jesus é um campo missionário. Às vezes, você não precisa ir para a Ásia, África, Europa. Às vezes é alguém que está do seu lado. Às vezes é alguém que faz parte da sua família, do seu condomínio, no seu trabalho. Onde existia um coração sem Jesus, ali há um campo missionário. Então, irmãos, eu encerro aqui, desejando que a nossa igreja se fortaleça e que ela cumpra essa missão de evangelizar, de alcançar vidas para a glória de Deus.